Ratos. Não é por acaso que os cientistas usam ratos há anos como animais de pesquisa em laboratório. Apesar de terem cérebros pequenos e subdesenvolvidos, suas mentes funcionam de maneira extremamente semelhante à dos humanos. Tanto que a estrutura dos nossos cérebros também tem bastante coisas em comum. Por exemplo, eles têm a capacidade de descobrir labirintos, memorizar rotas e realizar tarefas complexas de várias etapas. Os ratos também são animais sociais. Quando deixados sozinhos, eles começam a apresentar sinais de depressão e solidão. Essas diferenças psicológicas e sociais são o motivo pelo qual os ratos são dos animais mais inteligentes. Pombos. Os pombos, conhecidos por alguns como ratos voadores, ocupam a 9ª posição da nossa lista. E alguns motivos levaram a isso. O primeiro é que os pombos provaram que podem reconhecer seu próprio reflexo, o que mostra um complexo senso de autoconsciência. Eles também têm a capacidade de reconhecer pessoas e lugares específicos ao longo de meses e até anos. Essa memória é precisamente a razão pela qual os pombos serviram durante séculos para transportar mensagens a grandes distâncias. Além disso, os pombos podem identificar todas as letras do alfabeto inglês e podem até reconhecer a diferença entre duas pessoas em fotos. Ou seja, eles são muito inteligentes. 8. Corvos. Curiosamente, eles também serviram como mensageiros, assim como os pombos. Quando estão em combate, são capazes de usar táticas de grupos complicadas, como manobras de flanqueamento, que nada mais é do que defender todo o seu grupo ao mesmo tempo em que todos os membros estão prontos para atacar. Os corvos também podem aprender a falar e têm uma memória impressionante. Inclusive, pesquisadores registraram casos de corvos alterando os padrões de migração para evitar áreas perigosas. Além disso, os corvos foram pegos memorizando rotas e horários de lixo para roubar com mais eficiência uma refeição rápida dos caminhões, o que certamente exige muita astúcia e planejamento. Eles também possuem o maior cérebro de todas as espécies de aves e demonstraram a capacidade de reconhecer rostos humanos. Além disso, são capazes de usar ferramentas, apesar de, obviamente, não terem mãos e braços. 7. Porcos. Sim, acredite. Os porcos estão entre os animais mais inteligentes do mundo. Eles são capazes de entender o conceito de reflexão com apenas 6 semanas de idade. Isso é algo que as crianças humanas levariam vários meses para compreender. Os porcos também têm aproximadamente 20 sons diferentes que usam para se comunicar. E as mães porcas cantam para seus filhos enquanto se alimentam. Eles também são emotivos e empáticos, o que é uma característica extremamente rara no reino animal. 6. Polvo. O polvo já foi apontado diversas vezes como um dos animais mais inteligentes do mundo. Aliás, já chegaram a confiar a um exemplar da espécie previsões sobre eventos importantes da humanidade. E de fato, eles são muito habilidosos. Polvos em cativeiro foram observados usando planejamento de alta complexidade, com várias etapas para escapar do cativeiro. Outros são capazes de danificar objetos mesmo fora de seu tanque, espirrando água intencionalmente neles repetidamente. Eles até jogam pedras no vidro e conseguem abrir potes com tampas de rosca. Na natureza, eles se disfarçam de pedras para se esgueirar. Enquanto imitam as rochas, os polvos avançam lentamente, acompanhando a velocidade da água para criar a ilusão de que estão parados. Isso permite que eles se movam sem serem detectados na presença de predadores. Os polvos também podem descobrir labirintos e experimentos de resolução de problemas, fazendo uso da memória de longo prazo e de curto prazo. Em seu habitat, isso os ajuda a encontrar o caminho de volta para suas tocas, mesmo após longas viagens. 5. Papagaios cinzentos africanos. O papagaio cinzento africano é a ave mais inteligente do mundo. Os cientistas acreditam que eles são tão inteligentes quanto um ser humano de 5 anos de idade. Até porque eles não apenas aprendem a falar como nós, mas também podem dominar um vocabulário impressionantemente grande. Cerca de algumas centenas de palavras. Can you say hi? Hello. That's nice. But be polite. That's sweetheart. That's much better. Além disso, os cinzas africanos têm raciocínio espacial, reconhecem e identificam formas e cores e podem até aprender a relações entre maior e menor, diferente e igual, acima e embaixo. Você certamente já viu um papagaio cinza africano, já que ele é um animal de estimação popular em todo o planeta. Apesar disso, eles são nativos das florestas tropicais da África Central. 4 elefantes.
Os elefantes são muito conhecidos por sua excelente memória, mas eles também são um dos animais mais inteligentes do mundo. Esses animais têm uma estrutura social complicada e foram testemunhados participando de rituais fúnebres para membros falecidos de sua família, numa espécie de velório que, acredite, inclui lamentações. Os elefantes também usam ferramentas e até mesmo se medicam. Eles comem as folhas de certas plantas para curar doenças e até induzir o parto. Eles também são dos poucos animais que realizam atos altruístas. Por exemplo, ao se deparar com um episódio em que um elefante precisa se sacrificar para salvar o resto do rebanho ou para que seus filhos se escapem em segurança, ele fará isso com certeza. 3. Chimpanzés. Nosso parente genético mais próximo ocupa o terceiro lugar do nosso pódio de animais mais inteligentes do mundo. Os chimpanzés compartilham 98% de seu DNA com os humanos e são nativos da África subsaariana. Eles são especialistas no uso de ferramentas feitas a partir dos itens que encontram pela frente. Eles também usam técnicas psicológicas e manipulam seus próprios familiares para conseguir o que quer. Um fato único sobre os chimpanzés é que os cientistas descobriram membros adultos de uma unidade familiar ensinando a linguagem de sinais para seus filhos. A parte mais interessante dessa descoberta é que não houve nenhuma interação ou sugestão humana. Os chimpanzés se encarregaram de ensinar a linguagem de sinais às crianças e estavam usando para se comunicar com o grupo. Isso é realmente impressionante. Então, você pode imaginar a seguir. 2. Golfinhos nariz de garrafa. Muitas pessoas acreditam que o golfinho nariz de garrafa é o animal mais inteligente do planeta, mas ele está, na verdade, em segundo lugar nesta lista. Afinal, quão inteligente é o golfinho? Isso depende muito, já que existem 8 espécies diferentes de golfinhos. Mas hoje vamos falar do nariz de garrafa, a subespécie mais inteligente de todas. Eles têm o maior tamanho de cérebro entre todos os seus parentes, e são os únicos golfinhos sem vértebras cervicais fundidas, o que lhes permite fazer movimentos de cabeça semelhantes ao que nós fazemos. Além de aprenderem rápido, os golfinhos são capazes de se reconhecer em espelhos, notar marcas desconhecidas em seu corpo em um reflexo, reconhecer imagens na televisão e ter uma memória impressionante. Mas 2 razões mais impressionantes para o lugar alto do golfinho nariz de garrafa nesta lista são realmente surpreendentes. Eles têm uma linguagem específica para as espécies que mudam para uma linguagem comum para se comunicar quando encontram outras espécies de golfinhos. Além disso, cientistas testemunharam eles cooperando com outras espécies, como humanos e falsas orcas, para caçar suas presas. 1. Orangotangos. O primeiro lugar facilmente poderia ser dos seres humanos. Afinal, também fazemos parte do reino animal. Porém, nesta lista, os orangotangos vêm em primeiro lugar aqui por uma razão muito interessante. Assim como os chimpanzés, o orangotango é capaz de usar ferramentas, aprender a linguagem de sinais e ter estruturas sociais complexas que envolvem rituais. O que realmente os diferencia é a capacidade cognitiva de entender o porquê, ou raciocínio por trás de uma determinada ação. Calma, você vai entender. Em cativeiro, um orangotango aprendeu a usar ferramentas e a construir uma estrutura simples. Quando os pesquisadores o soltaram na natureza, observaram o mesmo orangotango improvisando ferramentas com o que encontrava e construindo uma estrutura semelhante para se proteger da chuva. Não é surpresa que o orangotango seja tão inteligente, considerando que compartilha mais de 97% de seu DNA com os humanos. Além disso, sua habilidade com ferramentas é incomparável com outras espécies animais. Eles podem ser treinados para usar um martelo e pregos, e até usar uma mangueira para extrair líquidos. Os orangotangos são nativos da Indonésia e, infelizmente, estão criticamente ameaçados de extinção por conta da perda do seu habitat. Quer saber mais curiosidades sobre o reino animal? Fique de olho aqui no Universo Interessado. E antes de ir embora, não se esqueça de deixar o seu like no vídeo e se inscrever no canal. Até a próxima!